Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Quinta Semana Lab. Nesse ano, nós vamos falar sobre o futuro das carreiras, tendência e inovação. Essa é a primeira palestra noturna. Todas as palestras noturnas, né, ela acontecem às 19 horas no nosso YouTube, com vários convidados. Essa primeira palestra é comigo, sou Tamires Mascarenhas, e eu vou falar com vocês sobre como se posicionar no mercado em tempos de incertezas e mudanças. Quem nunca sentiu ansiedade ou preocupação quando começou a pensar sobre o futuro da sua carreira, ou quando você escuta uma notícia? Não pense que você é o único que pensa assim, você não está sozinho. Várias pessoas têm essa preocupação, têm esses tipos de questionamentos e esses tipos de sensações. É uma das coisas que a gente trouxe, né, como primeira palestra, porque foi várias perguntas e vários e-mails que a gente recebeu, às vezes no chat também ali do Instagram, até no nosso WhatsApp mesmo, sobre isso, como que eu vou conseguir desenvolver, né, me desenvolver, me adaptar a essa nova mudança nesse setor. Então, assim, a gente percebeu que é uma preocupação recorrente, principalmente no mundo que está globalizado, está mudando constantemente, e a gente tem vários fatores que interferem no nosso mercado de trabalho, né, na nossa inserção, ou na continuação do nosso emprego, ou então até numa mudança de área. Então, hoje eu vou trazer uma reflexão, não vou trazer fórmula, nem dar respostas prontas, mas vou fazer essa reflexão e instrumentalizar você para poder pensar sobre suas escolhas profissionais, de modo mais estratégico, com confiança e propósito. Então, nós estamos vivendo um período de intensas mudanças, né, geopolíticas, sociais, ambientais, e novas regulações, novos paradigmas, comércio está se reconfigurando, pautas são inseridas que antes não a gente nem pensava. Então, a gente vai criando e vai surgindo outras demandas, tanto para nós, né, trabalhadores, quanto para as empresas, quanto para os negócios. Então, toda essa visão nós temos que estar atento, né? Não somente nos jornais, mas também na própria movimento que você percebe ali do local que você trabalha, do setor que você atua. Então, a gente vem visualizando novos aspectos. E isso é extremamente importante porque ajuda a gente a ter uma leitura em tempo real do que está acontecendo e a gente se organizar e precaver em algumas situações. Ou, às vezes, até se antecipar essa mudança quando ela for chegar no seu setor. E é importante também falar que a mudança não é só no nível operacional, só ali na sua atividade laboral, no fazer, né? Na subjetividade do indivíduo. Como a gente tem novas gerações que encaram o trabalho de uma forma diferente, que tem valores e expectativas totalmente diferentes dos anteriores. Então, assim, existe uma mudança e essa mudança ela vai estar constantemente, porque você vai trabalhar com pessoas de diversas gerações, às vezes. Então, a gente vai trabalhando com essa pluralidade dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, o que significa? Que a gente tem uma vida útil ali de competências, habilidades, conhecimento. Então, a gente tem que sempre estar se atualizando e observando, no geral, o mercado. Então, assim, eu falando agora, né, você percebendo, uma característica extremamente importante para você construir uma carreira estratégica é mesmo a capacidade analítica, né, de você analisar aonde você está inserido e aonde você atua, para você poder perceber que está acontecendo uma mudança e aí se adaptar a essa mudança. E todas essas mudanças, elas impactam, né, o nosso pensamento, a nossa forma de atuar, e aí a gente fica se questionando, né, o que eu sou, para onde eu vou, o que eu vou atuar, o que eu posso fazer, quais novidades eu posso sugerir também, ou então eu posso adquirir, porque a gente tem uma quantidade de conhecimento e não necessariamente todos esses conhecimentos a gente vai poder utilizar, né, ali no nosso dia a dia, ou realmente vai ser útil para a gente. Então, assim, o primeiro passo, além dessa característica analítica, né, de observar o ambiente onde você está, né, o setor, o mercado, é também o autoconhecimento. Que eu acho que a primeira coisa é sempre estar congruente com aquilo que você quer. Então, assim, algumas perguntas que a gente pode pensar nessa questão do autoconhecimento. Quais são as suas habilidades? Quais são as suas potências? Aquilo que você faz bem, que você gosta, que para você é natural, que você vai vivendo, e o tempo passa e você, nossa, já acabou, eu estava exercendo esse tipo de atividade. Ou então, se você tem dois tipos de tarefas, uma tarefa você procrastina mais e a outra você faz com mais vontade, isso significa, né, uma afinidade ali com esse tipo de atividade. Então, assim, você conhecer aquilo que você gosta e também saber aquilo que para você não é tão bom. Essas atividades que você procrastina, ou então você
fica assim, nossa, tem que fazer isso. Então, assim, você se conhecer daquilo que você gosta de fazer, daquilo que você tem dificuldade de fazer, ou às vezes não gosta, ou então até mesmo o ponto que você tem que desenvolver. Eu tenho dificuldade em tal área, em tal tipo de comportamento, em tal tipo de demanda, que você precisa ali desenvolver. Né? Então, esses 3 pontos são muito importantes. É o que você gosta, o que você não gosta e o que você precisa desenvolver. E um outro ponto também, extremamente importante, é o que para você é inegociável. Dentro ali do meu setor de trabalho, do meu mercado de trabalho, o que para mim são extremamente importantes. Valores, flexibilidade, questão de impacto social, segurança, ou trabalhar com alguma coisa que hoje você se sinta valorizado, né? Então, assim, é você mapear para você o que para você é inegociável. Lembrando que às vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta, mas isso não necessariamente significa que a gente vai ter que ferir um dos nossos valores. É claro que isso vai depender muito do tempo do qual você está, né? Às vezes você vai precisar ali focar um pouco mais no dinheiro, porque você vai precisar reconstruir sua vida, ou construir, ou você vai passar por um processo de mudança de carreira, né, ou de atuação, no qual você precisa ter um certo capital para depois fazer essa transição. Então, assim, você vai ter que verificar. Mas existem coisas na nossa realidade que são inegociáveis. É um estilo de vida ali, um estilo ali de trabalho, do qual você não se adapta. E é claro que você também tem que fazer um contraste, né, entre o que o mercado pede e o que você pode fazer dentro da sua realidade. Então, você tem que verificar as suas competências, né, pessoais e aquelas competências que o mercado hoje exige e se estão ali tendo um match, uma congruência. Então, como a gente tem uma mudança constante, né, do mercado, de inovações, de técnicas, com certeza um aprendizado contínuo, ele tem que ser um fator predominante ali da sua vida de trabalho. Aprendizado contínuo tem que ter, você tem que estudar, tem que interagir com novos conhecimentos para você sempre poder se posicionar de uma forma mais estratégica. Ou aí, qual é minha dica, né? Estabelece aí, vou estudar meia hora por dia, ou então vou tirar todo sábado, de 7 às 8, ou então à noite. Então, assim, você vai ver dentro da sua rotina, estabelece um horário e uma data específica para você fazer sempre aquela atividade, porque aí você vai criando o hábito de estudar. Aí você vai definir também um cronograma de estudo do que você vai fazer, vai procurar um curso ou vai estudar sozinho. Então, você também tem que ter um planejamento antes de começar a criar esse hábito. Uma outra ferramenta extremamente importante é a da marca pessoal, que é o network estratégico. E a marca pessoal não é só a presença online, né? Claro que é extremamente importante, a gente tem vários equipamentos, a gente tem redes sociais, né, voltadas para o mercado de trabalho. Eu sei que tem muita gente que às vezes critica, mas o LinkedIn é uma ferramenta, e entre outras também. O LinkedIn é uma ferramenta que proporciona, né, pode trazer ali uma indicação de serviço para você, e tem outras também onde você pode buscar emprego, se você está se inserindo, ou até fazendo uma transição de carreira. Então, é importante sim as plataformas digitais, mas muito mais importante que isso é também a sua postura no dia a dia, né? Você aí está vivendo com as pessoas, a forma que você pode sair de empregos, mas a forma que você sai de determinados empregos, de como que você constrói pontes, de onde você já trabalhou, ou construir pontes em, de repente, cursos que você vai fazer, a sua postura ali, como que você se posiciona, né? E como que você transmite o seu ser profissional, ele é extremamente importante. Então, o network, ele não é só a presença digital, mas ele também é sua postura, os seus valores e como que você transmite isso. Então, isso também é uma ferramenta que você tem que estar ali constantemente trabalhando. E pensar a carreira, não existe só um componente, né? Existem vários critérios no qual você tem que pensar sobre para poder desenvolver. A gente também tem que pensar em fatores, né? Quando você vai pensar em carreira. Não existe, como eu falei assim no início, vou passar uma fórmula, é isso que você tem que seguir. Porque, assim, cada carreira, ela vai ter um processo, né, de descoberta, de inserção, de posicionamento. Então, vai definir muito o setor que você atua, o tipo de profissão que você tem, o nível hierárquico que você tem, o tipo de empresas que você te atrai, né, ali que você deseja entrar. Então, isso também é importante você mapear.
É importante você mapear o que essa empresa pede ali de características. Então, assim, mesmo que você já esteja atuando dentro da empresa, é importante você monitorar, às vezes, até as vagas. Você vai visualizar ali o tipo de habilidades e competências que são desejadas pela empresa. Resumindo, então, um pouquinho do que a gente já falou, né? Comportamentos importantes ser aprendidos, né, e serem reforçados. A sua capacidade analítica, o autoconhecimento e o aprendizado contínuo. São três características, três ali fatores que é importante você manter vívido, né, ativo no seu modo de ser, estar profissional, para que você possa ter um posicionamento mais estratégico e mais inteligente. E agora, relembrando os pontos específicos que você tem que ter no seu planejamento de carreira. Analisar os pontos externos, né? Vamos lá. O setor que você atua, pensar como está a saúde do setor que você se interessa, ou você atua, ou você quer permanecer. Quais são as perspectivas futuras para essa área? O que você hoje consegue mapear, né? Qual é a cultura das empresas e gestores que você gostaria de se inserir, né? Quais empresas? Como é que é o ambiente de trabalho? O que é mais produtivo? O que para você vai inspirar essa confiança de falar, eu quero essa cultura de empresa, eu quero esse tipo de empresa? Cargos e hierarquias, né? Você vai pensar aí no seu cargo e hierarquia, isso também vai estar relacionado ao seu tempo de serviço. Se você é uma pessoa que vai fazer a transição ou uma pessoa que vai fazer inserção no mercado, provavelmente os seus cargos vão ser níveis hierárquicos mais baixos, porque você não está recomeçando ou começando. Agora, se você quer manter-se atualizado dentro da sua carreira, aí você já pode começar a pensar em níveis hierárquicos maiores, que é compatível com sua experiência e o que você deseja. Às vezes, dependendo da sua função, vão te oferecer um cargo mais alto, mas você vai ter muita responsabilidade e, consequentemente, um salário não tão alto como você tinha num cargo que está ok. E, às vezes, você não quer arriscar. Então, assim, essa decisão, né, essa tomada de decisão, ela tem que ser tomada com muita consciência. E aí também pensar assim, no estado que eu estou, ou no país que eu estou, como que está sendo afetado por todas essas questões externas, de políticas, guerras econômicas, e até mesmo como que o mercado de onde eu estou e como que as oportunidades têm aparecido. Então, isso também vai mudar de região, é importante você mapear também. E o outro é os métodos e processos de trabalho. Eu vou olhar lá as vagas que têm saído ultimamente para esse tipo de cargo que eu desejo, ou mudar, ou permanecer, né? E aí você vai ver as características. As vagas surgindo essas características, elas têm essas características de serviço. Geralmente esse tipo de vaga é sempre híbrido, ou é sempre presencial. O que eu quero? Quero isso, quero não. Então você vai também ter que estabelecer que se os critérios das empresas estão compatíveis com critérios hoje que você quer para sua vida. E aí os fatores internos, que são qual é a sua urgência e emergência para essa mudança, ou para essa inserção, ou para esse ato que você quer dar na sua carreira, quais são as competências profissionais e pessoais que você tem, precisa saber seus pontos fortes, seus pontos fracos, e o que você precisa desenvolver. E aí, olhar para o mercado e ver quais são as minhas opções reais. E aí, outro ponto é sua motivação e propósito. Tudo isso que eu busco está alinhado com o mercado, com os meus sentimentos, com a minha situação financeira, com a minha situação social, está tudo alinhado? Está alinhado com as minhas expectativas reais? E aí é muito importante, como falei, né, essa questão da motivação e do propósito, que tem que estar alinhado, né, que às vezes nem tudo na vida é dinheiro, como dizia lá naquela propaganda, tem coisas que dinheiro não compra, e isso é verdade, isso falando principalmente quando a pessoa tem uma família. Então, assim, precisa pensar sobre isso também. E a questão da satisfação pessoal e da energia, né? Às vezes você, no fim do dia, realizando um tipo de atividade, você pode estar esgotado, mas está se sentindo bem, ou você pode estar esgotado e se sentindo muito mal. E aí vai muito de acordo, né, com o que você hoje busca. E sua saúde financeira, reforçando o que a gente já falou, que é extremamente importante. Tenho reserva de emergência, não tenho. Posso arriscar ou não posso? Posso fazer uma transição rápida, tem que ser uma transição gradual. Posso fazer uma inserção num cargo, às vezes, similar, porque eu consigo mais rápido, e aí com esse dinheiro eu consigo me profissionalizar melhor, e aí depois me inserir na área que eu quero. Então, assim, a estratégia e o plano, né, de carreira
ele vai ser de acordo com essas características, né? Esses fatores externos e internos. E você também precisa entender, por isso que a gente frisou essa questão do autoconhecimento, quais são suas competências, né? E aí, voltando, né? O que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, o que você precisa desenvolver, quais são seus valores, para você entender se você pode mesmo, para você poder entender como se inserir dentro disso que você deseja, né? Porque às vezes aquilo que a gente deseja não é exatamente aquilo que a gente está buscando. E enxergar isso é muito difícil. Então, às vezes, escrever, sentar, colocar no papel, é importante por causa disso. Então, assim, parece ser meio metódico, né? Ah, vou ter que escrever, vou ter que fazer. Sim, vai ter que fazer porque ajuda a você a pensar sobre essa situação. E, às vezes, a gente, no plano das ideias, ou então só falando, a gente não consegue visualizar alguns detalhes, algumas nuances. Então, vai te ajudar a fazer ali sua reflexão e estabelecer para você um plano estratégico da sua carreira bem melhor. Não precisa ser algo, vou comprar um caderno de 100, 150 reais. Não, pega uma folha de papel mesmo, A4, desenha ali, vai escrevendo. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer aqui, né, dentro do Lab Carreiras, é a árvore de decisão. O 5W2H também é uma boa ferramenta para você poder trabalhar essa questão do seu planejamento estratégico de carreira, para você poder pensar sobre isso, é muito importante. Então, assim, se você está começando, experimente e entenda as condições de trabalho do local, de onde você quer passar, de onde você quer ir, entenda o que o que essa empresa busca, ou esse setor busca, o que essa profissão faz, e experimente, como eu falei, né? Vai fazendo processo seletivo, vai se inserindo, vai trabalhando, vai criando conexões, vai fazendo ponte, vai fazendo network, vai percebendo o tipo de posicionamento e o perfil daquelas pessoas que você admira, como que elas se portam, o que elas fazem, que aí você vai ter um pouco um deslumbre ali na frente de como que você pode ir se desenvolvendo. E se você está em transição de carreira, valorize a sua trajetória, valorize as suas experiências, as pessoas que você conheceu e que você conhece, ative a sua rede, entenda como superar todas essas diferenças, né, de onde você veio, né, para onde você vai, do como que você pode absorver e utilizar tudo aquilo que você já vivenciou a seu favor. E se você está buscando se manter relevante dentro do mercado, então, assim, é fazer coisas diferentes, né? Que a gente vem ali, a gente às vezes se incomoda dentro da nossa carreira, a gente só quer fazer aquilo que a gente gosta, porque a gente já tem, sei lá, 10 anos, 15 anos de atuação. A grande chave da questão é se desafie, né? Procure algo que vai desafiar você, desafiar seu modo de pensar, desafiar tudo aquilo que você acha que é certo. Então, essas coisas são boas porque pode mudar paradigmas e modo de pensar, que às vezes você acha que vai ser assim, vai ficar assim, eu sei, e de repente você não sabe. Então, assim, é uma coisa nova, né? É uma coisa nova. Ou então seja um mentor, né? Às vezes você auxiliar as pessoas, ensinar, você também aprende, né? Então, ser mentor também é muito interessante. Aqui no Lab Carreiras a gente tem, né, esse serviço de mentoria. As pessoas que vão fazer palestras aqui à noite também, na Semana Lab, são mentores da nossa plataforma, participam do nosso grupo de network. Então, são pessoas que também transmitem o conhecimento que eles têm e a gente faz essa troca também de conhecimento. E isso é extremamente bom, porque você consegue fazer trocas, gerar insights novos. E uma coisa que a gente busca muito aqui é não ter uma área só, né? Tipo assim, todo mundo é psicólogo, todo mundo é engenheiro. A gente tem pessoas de áreas diferentes e o mais legal é pessoas de locais diferentes. Então, assim, você além de ter a diferença, né, de setor, hierárquico, você também tem a diferença do local, né? Do estado que você está, de onde você está. Isso interfere muito também nas escolhas e na forma que se porta, né, ali o mercado. Um outro fator que você também tem que analisar para montar seu ponto estratégico é também aonde você está inserido. Eu estou inserido no Espírito Santo, né, que eu estou aqui. No Espírito Santo, Vitória, o mercado de determinadas áreas é diferente lá do pessoal do norte, lá do Acre, de Amazonas, de Rondônia, ou então às vezes até do sul. Ou então pode ser igual. Então, assim, você vai ter que fazer um mapeamento aí, territorial também, porque pode existir essa diferença. Ou às vezes você está em outro país, né? Eu sou brasileira, mas eu moro na Itália, ou então eu moro, sei lá, na Austrália. Então, assim, também existe essa diferença territorial, porque hoje a gente tem a demanda do serviço online, home office, então eu consigo trabalhar de onde eu estiver, em qualquer lugar,
dependendo também, né, da empresa, do setor, mas isso é bem existente hoje. A questão da tecnologia ela é importante hoje porque ela vem mudando paradigmas, vem mudando formas de operacionalizar, até auxiliando na estrutura do pensamento. Então, assim, com certeza hoje é uma tendência que eu acho que não volta, né? Então, vai fazer parte da nossa rotina de trabalho, desde o modo operacional ao modo estratégico. Não só a inteligência artificial, mas também a automatização, ela vem cada dia mais tomando espaço, onde a gente reduz trabalhos mais braçais ou mais rotineiros para trabalho automatizando e tornando o trabalho estratégico, analítico, né, ali do ser humano mais eficaz. Então, assim, é uma tendência que vai ficar, então você vai precisar ter esse tipo de conhecimento e poder entender, utilizar essa inteligência de modo eficaz. Não necessariamente toda tecnologia, toda inteligência artificial, todo modelo vai ser para o seu negócio. Então, utilizar uma que vai ser produtiva e positiva para você, então também você tem que ter conhecimento para poder ali opinar e escolher e falar, essa aqui é a melhor para nós. Então, você utilizar essa da melhor forma possível. E quando a gente fala de posicionamento, marca e presença, a gente sabe que as pessoas introvertidas acabam ficando um pouco mais para trás, porque tem essa questão da dificuldade, né, de construir uma imagem, vender uma autoimagem, de vender uma autoimagem, se posicionar. Então, assim, trabalhar essa questão de como se expor, né, de uma forma única, pessoal, é também importante e também vai dizer de quem é você, né? Não é toda empresa, ou então todo cargo, ou todo perfil que vai precisar de extrovertidos, né? Então, é saber lidar ali também com as suas emoções, voltando, né, à questão de gestão de emoção, é extremamente importante. Queria agradecer a presença de todos, a gente fiz um panorama, né, geral, trouxe algumas reflexões sobre a questão do mercado e de como se posicionar no mercado, e espero que todos aproveitem muito a palestra e a Semana Lab. Muito obrigada. Tchau, tchau.